Olá, bom, hoje então, finalmente nós vamos dar continuidade à nossa leitura literária da Bíblia. Então, para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos lendo a Bíblia de forma literária, ou seja, estamos lendo para conhecer as histórias, para ver as referências direitinho desde o iniciozinho, tá? Desde o primeiro vídeo deste projeto de leitura. Este aqui, salvo engano, é o vídeo de número 48, só para você ter uma ideia, tá? Então, já faz 5 anos que eu estou lendo um livro da Bíblia por mês. Então, todos esses vídeos estão em uma playlist que estão na descrição do vídeo, mas então nós estamos lendo de forma literária, ou seja, estamos conhecendo aí as histórias, estamos vendo como é que essas histórias reaparecem na literatura também, nos filmes, nas músicas, enfim. A gente já conversou bastante sobre isso ao longo do Antigo Testamento que nós já encerramos. Estamos dando início hoje ao Novo Testamento. Na verdade, eu já comecei a ler Mateus há muito tempo. Eu já li e reli. Na verdade, eu já li Mateus de cabo a rabo. E agora eu estou relendo para poder fazer esses vídeos. Então, por que a demora, minha gente? Porque, sério, Mateus é imenso. Daria, sei lá, fácil, um vídeo de 5 horas de discussão. Então, vamos fazer o quê, né? Vamos dividir, né? Vamos por partes, senão eu não vou conseguir fazer nunca este vídeo, tá? Eu venho postergando a postagem destes vídeos, né? Por causa disso. Eu fico pensando, cara, eu vou fazer um vídeo inteiro sobre Mateus, vou dividir em 2 partes, né? Em 3, 4, 5. Então, assim, eu fiz uma divisão. Não exatamente na minha cabeça. Primeiro eu pesquisei como é que as pessoas geralmente dividem Mateus em estudos bíblicos mesmo. Não é o nosso caso. Nós não estamos fazendo estudo bíblico. Estamos lendo para conhecer as histórias. Então, eu vi que muita gente divide Mateus em 4 partes, 5 partes, até 6 partes. Na minha Bíblia mesmo, que é a Bíblia de Estudo ACF, então aqui eles sugerem uma divisão em 2 partes. E eu achei muito já esse negócio de dividir em 2 partes. Daria o quê? 2 vídeos de 2 horas. Então eu vou utilizar a divisão que mais fez sentido para mim, que é a divisão em 4 partes. Hoje a gente vai conversar sobre a introdução, sobre a genealogia de Jesus, sobre os primeiros anos, sobre João Batista. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre o Sermão da Montanha e assim por diante. Você tá com pressa de ler o Novo Testamento? Eu não estou, tá? Do mesmo jeito que eu não estava com pressa de ler o Antigo Testamento, nós já terminamos, olha que coisa. Nós vamos terminar um dia o Novo Testamento também. Para você que está chegando agora e quer assistir os vídeos desde o início, você vai me ver no vídeo de introdução, contando para vocês que eu sou ateia, que eu estou fazendo uma leitura absolutamente literária. Eu continuo fazendo a leitura absolutamente literária, mas eu não sou mais ateia nem agnóstica. E não, eu não estou preparado para falar sobre isso, nem aqui em casa, tá? Então, vocês tenham paciência aí, tá? E a leitura literária permanece a mesma, tá certo? Bem, nós vamos começar aqui a conversar um pouquinho sobre a genealogia de Jesus. O que que acontece? Quando você pega Mateus para ler, você vai ler assim, ó, genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou... Gente, olha só, é uma lista de quem gerou quem. Mas não é tão longa, a gente já passou por listas muito maiores aqui na Bíblia mesmo. Quando você vai ler a Ilíada, você vai passar por uma lista enorme de navios que estão ali, sabe? Na escrita antiga, esse tipo de capítulo com listas era muito conhecido, era muito, como é que vamos dizer, muito comum, tá? Então, para nós, hoje em dia, é meio chato mesmo ficar lendo, filho de não sei quem, sabe? Quando você vai ler Senhor dos Anéis, você tem lá Aragorn, filho de Arathorn. Você não pode só falar o nome do cara, você tem que dizer a genealogia dele pra gente saber quem ele é. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, para nós, é meio chato ler isso aqui, né? Abraão, filho de... Mas, além disso aqui funcionar para você como um resuminho, né? Afinal de contas, você vai dando uma revisada aqui em quem era filho de quem. Isso aí tudo tá lá desde Gênesis. A gente precisa se lembrar também de que antigamente a genealogia de Jesus, né, na verdade, a ascendência de Jesus era um problema. Inclusive, um dos maiores problemas que as pessoas tinham em aceitar Jesus, né, como uma figura, né, como filho de Deus e tudo mais, era exatamente isso daí. Olha só, de onde veio esse cara? Que ele apareceu do nada? Não. Mateus vem e mostra direitinho pra gente de onde a sua procedência, né? E conforme você vai lendo, né, este primeiro capítulo, você vai vendo que está tudo de acordo, tá tudo certo. Tudo nos conformes de acordo com a promessa do Senhor, certo? Você vai vendo a linhagem desde Abraão, Isaac, não sei o que, você vai passar por todo esse pessoal aí, até você chegar a esse trechinho aqui, ó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.
E aí depois você ainda tem essa informação aqui, ó, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. 14, 14, 14. Me parece que o número 14 é importante. Da mesma forma que o número 40 é importante, da mesma forma que o número 7 é importante também. Então aqui você tem acesso a toda a linhagem de Jesus, e você vai vendo que este é o Messias que já havia sido profetizado anteriormente, no mesmo da linhagem de Davi. Então tá, está resolvido, tá tudo certo, eis de onde vem Jesus. Agora quem é Mateus? Enfim, Mateus, além de ser um dos nomes mais comuns da face da Terra, eu, quando era professora, eu tinha pelo menos 3 Mateus por sala. E a maioria dos Mateus tinha um irmão chamado Lucas também, mas enfim. Não sei como é que tá hoje em dia, né? Agora tem os Enzo, as Valentinas, né? Enfim. Mas Mateus era um dos apóstolos, né? Um dos 12 discípulos de Jesus. Então aqui nós temos um caso de uma figura que esteve lá, né? Viu tudo aquilo e agora está registrando as palavras do Senhor. Uma coisa interessante a respeito de Mateus é o seguinte: não se sabe como, aliás, para nenhum livro da Bíblia, é 100% certeza quem foi que escreveu cada um desses livros, né? Quando a gente passou lá pela bateria de profetas, né, cada livro, né, tem o nome de um profeta, mesmo assim a gente não sabe exatamente se foi aquele profeta que escreveu aquele livro, mas existem pesquisas históricas para isso. Existem grupos de pessoas, né, grupos de pesquisadores que vão bater o martelo e vão dizer sim, foram escritos por essas pessoas. Outros vão dizer assim, acho que não. Acho que esses escritos foram publicados, digamos assim, um pouco mais tarde. Então, ou os livros são de autoria da pessoa cujo nome está ali, na capa do livro, ou estes livros foram baseados naquilo que aquelas pessoas registraram, deixaram para a posteridade, ou disseram e alguém tomou nota. Aí você vai falar assim, que coisa estranha. A mesma coisa que acontece aqui, acontece, sei lá, nos gregos antigos, né? Você não conhece Sócrates, você conhece os alunos de Sócrates que escreveram aquilo que ele disse, tá? Aí você acredita, né? Então tá bom. Mas Mateus era um cara que ele trabalhava como, eles vão chamar aqui de publicano. O que era um publicano? Ele era um cobrador de impostos. Então, assim, pensa na pior estirpe daquela época. Ninguém gostava do cobrador de impostos, né? O cobrador de impostos era um cara que geralmente tinha uma situação financeira, social, assim, ó. Ele era o topo da linha ali, ele era o cara mais rico do bairro, sabe assim? Então, assim, ele era um cara que não era bem visto. Mesmo porque ele chegava para cobrar impostos, e esses impostos, às vezes, não é que eles eram indevidos, né? A gente vai ver aqui o próprio Jesus dizendo a César o que é de César. Mas a questão é que a maioria, boa parte desses cobradores de imposto enriqueceu também, de forma meio ilícita. Então eles tinham que cobrar aquilo que era de César, mas eles acabavam cobrando um tiquinho a mais, assim, para ficar para si, sabe assim? Então, eles não eram bem vistos. Isso era uma prática daquela época, né? Ou porque eles achavam que, não, eu estou fazendo meu trabalho aqui, eu preciso receber também. Não, a gente não sabe exatamente como é que funcionava o salário, né? Como é que César pagava esses cobradores de impostos. Estou falando César para né, exemplificar, tá? Mas os governantes ali da época, os prefeitos, sei lá. Então, você tinha esta figura do cobrador de impostos. Imagine, você tem lá sua vendinha no meio do deserto. Aí chegou o dia do cobrador de impostos. Você ia ficar feliz? Não ia. Então você imagina aí um Mateus que aparentemente, por ter largado tudo e seguido Jesus, aparentemente era um cara justo, tá? Então talvez ele não fosse se arrepender, como aconteceu, sei lá, com Paulo, né? Que meio que se arrepende, vai seguir Jesus também. Talvez algo assim tenha acontecido com Mateus. Não está especificado. Aqui mesmo no livro de Mateus, mais para frente a gente vai voltar a essa cena, tem um momento em que Jesus o chama e ele vai. Então, é como se ele mesmo estivesse cansado desta vida de cobrador de impostos, né? Dos xingamentos que ele recebe da mãe dele, entendeu? Então, chega uma hora que ele fala, não, aqui está a minha oportunidade, né? Enfim. Então, o pessoal que estuda, né, a historiografia aqui da Bíblia e tudo mais, eles vão dizer que o livro de Mateus foi escrito ou na década de 60 ou até a década... Então, você tem uma janela. Este livro pode ter sido escrito entre a década de 60 até a década de 80 depois de Cristo. Isso faria com que Mateus, se fosse escrito, né, na década de 80, quantos anos tem Mateus? Né? Então, ele podia ser bem velhinho, porque a gente precisa contar que ele esteve com Jesus, né, e ele já era, para ser um cobrador de impostos, ele já era um adulto.
Então, que ele tivesse, sei lá, 25 anos na época ali de Jesus, vivo ainda. E depois disso ele viveu mais 80 anos. Então você precisa fazer uma conta aí, você precisa, né? Então eu prefiro acreditar que ele escreveu lá pelo ano 60 mesmo, que ele estava ainda, né? Tranquilo para deixar seus escritos. Ou viveu pra caramba ainda. É que as vidas muito longas, né, meio que deixaram de existir num dado momento lá do Antigo Testamento, certo? Então, enfim, me corrijam aí se eu estiver enganada, né? Ou se alguém aí sabe, né, se existe algum tipo de registro que diga pra gente quantos anos tinham os evangelistas, né, quando eles pararam para escrever. De qualquer forma, fica essa dúvida, quem foi que escreveu? Foram eles mesmos? Quantos anos eles tinham? Foi um escriba? Eles ditaram isso para alguém? Não se sabe, tá? A gente só lê o livro que chegou até nós. E para mim tá ótimo. Outra coisa que se discute também é se Mateus foi ou não o primeiro evangelho, porque ele vem na Bíblia ali como o primeiro. Talvez ele tenha vindo primeiro por importância. Não que eu já tenha li, ainda não li, só parei aqui em Mateus, ainda não li os outros evangelhos, mas o de Mateus é o maior. Então tem quase 30 capítulos aqui. Tem quase não, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, são 28 capítulos, né? E é um livro longo, como eu falei para vocês. Eu demorei para fazer a leitura corrida. Primeiro, porque eu não estava com pressa. Segundo, que eu estava, né, digerindo tudo aquilo que eu estava lendo. E eu estou entrando numa área de novidades. Ah, mas eu já vi um monte de filmes sobre Paixão de Cristo. Ok, já vi mesmo. Mas não é como aquela bateria de profetas que a gente tem no final do Antigo Testamento, em que, né, parece que a gente está vendo as mesmas ideias sendo reproduzidas em tempos diferentes ou não, né, por profetas diferentes. Não, então aqui é tudo novidade, vamos devagar. Outra coisa a respeito deste livro, que eu já posso dizer para vocês, é que ele é muito bem organizado. Então existe uma linha do tempo muito bem montada, que você segue essa linha do tempo, ela faz sentido, tá tudo bem definidinho, até mesmo antes do nascimento de Jesus. Você vai acompanhando tudo. Você vai ler sobre o estado de coisas até o momento em que ele nasce e você vai seguir tudo o que vai acontecer com Jesus Cristo. É um relato de sua vida, certo? Muito bem. Outra coisa interessante que eu acredito que a gente possa inferir desse texto é que Mateus era judeu. Por quê? Porque ele conhece muito bem as antigas escrituras. Então, assim, ele vai mencionar o Antigo Testamento, ele vai, né, reproduzir certinho o que os profetas disseram, as leis direitinho. Ele sabe, né, de cabeça, ele vai colocar aqui pra gente a citação. Então, você via que ele era um grande conhecedor do Antigo Testamento. E por isso a gente entende que ele veio desta tradição judaica. Então, inicialmente ele era um judeu, Jesus Cristo também era judeu, não é mesmo? E a gente nota que ele conta a história de Jesus para os judeus. Aliás, para quem quiser ler, não é mesmo? Mas por conta dessas, né, dessas menções ao Antigo Testamento, a gente entende que ele era um grande conhecedor. O que mais nós temos aqui? Nós temos a história dos 3 reis magos, né? E assim, eu achei bastante curiosa essa história, porque convencionou-se, né? A gente acredita que são 3 os reis magos, mas não é mencionado o número aqui. Então, assim, a gente não sabe quantos eram. A questão é, são 3 presentes. Aí tá certo. E a gente geralmente atribui um desses presentes a um desses reis magos. Então ficou 3 também, mas aqui não diz. Os presentes que são dados, né? Então, assim, eu já tô fazendo uns highlights aqui, depois a gente passa para a linha do tempo certinha. Mas então, os presentes que são dados são presentes dignos de um filho de rei, dignos de um rei. Então, mesmo porque o filho do rei será rei um dia, certo? Estamos falando de um primogênito. Pois então, eles levam ouro, então pronto. Você tem aí um símbolo de riqueza, você tem um valor real aí a respeito do ouro, não é mesmo? Você tem também olíbano, que era meio que uma resina aromática. Então, assim, era um negócio que era difícil de conseguir, difícil de extrair, enfim, era um negócio caríssimo. O olíbano era usado, pra gente ter uma ideia, em casas de pessoas muito ricas. Então era aquele arominha, né? Você entra na casa de um rico, ele é sempre cheirosa, né? Naquela época era utilizado o olíbano. A gente pode entender que é uma vela aromática de alguma marca aí, entendeu? Então também era um presente bastante rico, tá? Digamos assim. E a outra coisa que eles levam é mirra. E a mirra é interessante, porque assim, você tem aqui presentes que simbolizam a realeza daquela criança, ao mesmo tempo que você tem a mirra, que era algo utilizado durante o processo de embalsamar corpos, né? Então, corpos humanos. Então você tem aí, né, como é que vamos dizer? É um presente esquisito, né, para um bebê que acabou de nascer. Mas tudo é símbolo ali, né? Então a gente precisa entender
que a mirra aqui já tá cantando uma bola para você. Você já sabe, a partir do momento em que aquele bebê recebe mirra dos reis magos, que eram reis que estudavam astronomia, então eles se interessavam pela posição das estrelas, aquela coisa toda, eles eram grandes estudiosos, então meio que eles já sabiam que algo de muito terrível aconteceria com aquela criança, portanto eles levam mirra. É um indicador de fim trágico, né? O que a gente vai fazer? Mas tá aqui. Então, um momento aqui também que Maria parece meio que questionar esses bebês. Vocês estão trazendo isso pro meu bebê. Mas vamos lá, eu fiz aqui várias marcações pra gente ir seguindo a história direitinho. Então, primeiro você tem toda a genealogia de Jesus e aí você tem lá o nascimento do Cristo. Aí começa assim, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. O que acontece? Então, ela já era noiva do José, mas ela engravida. Então o José começa a pensar assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida, né? E aí nós temos a presença de um anjo do Senhor que vai acalmá-lo, vai dizer, olha só, tá tudo bem. Então esse anjo do Senhor vai aparecer e vai dizer para ele, olha, ela vai conceber um filho do próprio Espírito Santo, então não tema. Né? E ele ainda vai dizer isso aqui, ó, dará à luz um menino, né, um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então pronto. O narrador vai dizer isso aqui ainda, ó. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, ou seja, Deus feito homem. Então José se tranquiliza, tá tudo certo, então ele precisa ajudar Maria ali naquele momento, enfim. E com relação ao relacionamento dos dois, nós temos ali a informação. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Vai criar Jesus como sendo seu filho também. E aí nós temos aquela questão do Herodes, olha só. Nasceu Jesus em Belém de Judeia no tempo do rei Herodes. E nós vamos ter o contexto. Nós temos esses reis magos passando ali por Herodes, né? Afinal de contas eles são reis e são magos também. Tá bom recebê-los. De qualquer forma, esses caras são grandes estudiosos de astronomia, como eu falei para vocês, e eles estão procurando por Jesus, porque eles viram um sinal no céu. O próprio Herodes vai ficar bastante interessado também, ó, quando vocês descobrirem, né, o lugar certo do nascimento aí desse rei dos judeus, me avise também. Ele não quer isso porque ele quer ir lá adorar o menino, não, ele quer se livrar daquele menino. Herodes era um rei terrível. Ele não queria concorrência, veja bem. Esses reis magos tanto procuraram, né, perguntaram para todo mundo ali onde é que se encontraria aquela família, aquela coisa toda, que eles acabaram descobrindo e foram até lá. Eles seguiram a tal da estrela de Belém e encontraram um lugar certinho, né, fizeram suas homenagens ao menino, entregaram os presentes e na saída, né, porque o Herodes tinha dito, ó, vocês vão até lá, depois vocês voltem para me contar direitinho onde está essa criança. Só que depois deles terem prestado homenagem a Jesus, eles vão ter um sonho naquela mesma noite, meio que avisando, olha só, vocês não podem voltar para Herodes, vocês não podem contar para ele, não, onde é que esse menino está. Então eles voltam para casa. Uma coisa interessante a respeito desses reis magos é que eles não eram judeus, eles não eram nem dali. Eles vieram do Oriente, eles vieram de outros lugares, né? Eles não eram nem da mesma nacionalidade, veja bem. Então, eles vieram de lugar, eles eram estrangeiros, veja bem. Então, é uma coisa interessante a gente pensar nisso, né? Porque lá no Antigo Testamento existia uma coisa contra os estrangeiros, né? Os casamentos não podiam ser feitos, aquela coisa toda. Mas, neste momento, né, a partir do nascimento desta criança, você tem meio que uma representação de que o mundo inteiro estava interessado em seu nascimento. Ele meio que traz uma certa união, veja bem. O anjo do Senhor vai aparecer para José mais uma vez, vai avisá-lo que ele precisa levar esse menino para o Egito. Por quê? O que está acontecendo? Herodes percebeu que foi enganado pelos reis magos, então eles não voltaram, não contaram para ele onde está o menino, e nisso o menino já teve tempo de fugir, aquela coisa toda. Então quando ele se dá conta, é tarde demais, mas ele faz ali um decreto de que todas as crianças com menos de 2 anos precisam ser mortas. Ele quer garantir que o rei dos judeus não sobreviva, né? Então isso vai acontecer aqui também. O anjo do Senhor vai orientar aquela família a ir para Galileia, eles vão para lá e vão se estabelecer por lá e tá tudo bem. Jesus vai ser criado lá. Como eles param numa cidade de Nazaré, Jesus será chamado de Jesus de Nazaré ou apenas de Nazareno. E aí no capítulo 3 já entra uma outra figura muito importante que é João Batista. João Batista vai ser chamado de Elias aqui num dado momento. Aí me dá um nó esse tipo de coisa, né? Como é que Elias é João Batista? Pelo que eu entendi, me corrijam aí se eu estiver errado, mas me parece que João Batista simplesmente continua o trabalho de Elias.
Ele vai na mesma linhagem, na mesma linha de raciocínio, de pensamento, digamos assim. Me parece que é isso. Me corrijam aí se eu estiver errada. Mas então, nós temos ali, ó. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pronto. Você já sabe que ele é um profeta, porque todos os profetas que a gente leu lá do Antigo Testamento faziam o quê, né? Queriam que o povo se arrependesse. Arrependimento genuíno, lembre-se disso. Pois então, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Olha lá, Isaías sendo mencionado. Ó. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então pronto, eis a voz do deserto, que é João Batista. E aí as pessoas iam até ele para serem batizadas, né, e remidos de seus pecados. E aí nós vamos lá. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E aí olha só, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pôde suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Para toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então ele está fazendo os fariseus que estão indo até lá, se arrependendo, aquela coisa toda. Ele também está atendendo. Mas ele sabe que aquele que vier depois dele, né, ou seja, Jesus, será muito mais poderoso do que ele. Ele está simplesmente abrindo o caminho. Jesus já cresceu, né, e está indo até João Batista. E aí você tem uma cena bem bonita aqui, né? Você tem Jesus indo até lá para ser batizado no Rio Jordão. E aí, olha só, mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E aí nós temos aqui uma coisa interessante. Nós temos Jesus dizendo para ele, olha, eu preciso ser batizado por você mesmo, para que tudo se cumpra, né? Então existe uma sucessão de acontecimentos que precisa acontecer, perdão pela redundância, para que tudo se concretize. Jesus, como grande conhecedor da palavra, né, do Antigo Testamento, né, não só dos profetas, aquela coisa, ele sabe tudo aquilo que precisava ter lugar. Então, seu batismo precisava acontecer, né? Ele precisava ser batizado pela voz do deserto. Aí nós temos, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, né, João Batista mergulhou sua cabeça, quando a cabeça sobe, vem aquela pomba. E eis que uma voz dos céus dizia, olha lá, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, os presentes viram aquilo e souberam exatamente quem era Jesus. A gente pode imaginar um céu encoberto. Então, naquele momento em que ele, né, é batizado, ergue a cabeça, você tem aquela luz se abrindo e a pomba descendo e a voz dizendo. Então, não resta dúvida, este é o Filho. Este é o Emanuel, né, o Deus conosco. Aí nós passamos para o capítulo 4, né? Nós temos ali, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É lá que ele vai passar 40 dias, né? Moisés passou 40 anos no deserto, mas Jesus vai passar apenas 40 dias. E ele vai jejuar por 40 dias. Para pensar, dá para sobreviver 40 dias no deserto, jejuando? Aí chega o diabo, né? E assim, gente, minha cabeça, eu não tô culpa. Eu faço as associações. Tem um trechinho aqui que me lembrou Hermes e Renato. Então, assim, sabe aquela coisa de, você é o filho do diabo, então quebra o meu dedo? Tem umas coisas assim aqui também. O que eu posso fazer? Ai, gente, bom, enfim. Um dia eu chego lá. Se você não sabe do que eu estou falando, é porque você não assistia a MTV nos anos 90. E tá ótimo. Mas o diabo vai falar isso para Jesus. Se tu é filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Já que ele tá 40 dias sem comer, ele fica lá tentando. Você tá com fome, transforma isso daí em pão. E Jesus respondeu, olha lá, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É assim que ele eis a nossa resposta. Foi assim que ele sobreviveu. 40 dias em jejum de alimento no deserto, de alimento físico, tá? E aí nós temos ali, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, é o ponto mais alto, olha lá. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos.
E aí vem a resposta dele. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então essa coisa de ficar, Deus, olha só, se você existe mesmo, faz tal coisa para mim. Isso não vai acontecer. Então, você tem aqui uma questão de que o diabo está tirando algo do contexto, né, para tentar Jesus. Então, percebe, ele está usando, ó a astúcia, né, do diabo, né? Ele está usando a própria palavra das Escrituras, que ele sabe que Jesus conhece bem, né, para tentar convencê-lo a fazer algo, de se jogar ali do pináculo do templo. E você tem Jesus dizendo, você tirou isso daí das Escrituras, ok, mas lá você também vai encontrar isso aqui, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus está lá, quietinho, e o diabo trazendo, né? A gente imagina que ele passou 40 dias, aqui nós temos apenas alguns exemplos, né? 40 dias sendo atazanado pelo diabo, imagine isso. Olha lá, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele queria que Jesus o adorasse. E aí ele vai responder, olha só, vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então não adianta, né? O diabo não vai conseguir quebrar Jesus, né? Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, depois que ele passa pela tentação, por 40 dias de tentações do diabo, não estava aguentando, eu não aguentaria mais, ó, 40. Enfim, Jesus aguentou de boas e os anjos vieram servi-lo. Só que aí, o que acontece? Quando ele, 40 dias depois, né, ele volta para a civilização, digamos assim, e aí ele vai ouvir notícias. Olha, ficou 40 dias sem receber um zap, veja bem. Então, aí quando ele volta, né, as novidades começam a surgir. E aí, olha só, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Então, ele vai correndo, né? No meio do caminho para casa, ele já ouve essa notícia e vai para a Galileia correndo. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulun e Naftali. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ó, Isaías de novo, ó a menção novamente. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, aí vem o trecho de Isaías, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Estava todo mundo assim em situação periclitante. Poxa, João Batista foi preso, gente. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quando Jesus surge, eis uma nova esperança. Mesmo porque João Batista já havia dito que quem viesse depois dele seria muito mais forte. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, não é que ele repita o que João Batista dizia anteriormente, ele repete o que todos os outros profetas do Antigo Testamento já haviam dito. É o que precisa ser feito, é preciso arrepender-se. Aí nós temos a vocação dos discípulos, né? Então Jesus começa a chamar a atenção de pessoas que querem segui-lo, querem genuinamente segui-lo. Então olha lá, Jesus andando junto ao mar da Galileia viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E aí ele diz para esses rapazes, ó, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Na hora eles largam a rede e vão seguir a Jesus também. Depois ele vai ver, anda mais um pouquinho ali no mar e vai ver mais outros rapazes, né? Você tem ali o Tiago e seu irmão João, também a mesma coisa, eles estavam consertando redes, eles ainda não estavam em alto mar pescando. E aí os outros meninos também. E aí olha só, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. Então eles estavam ajudando, os dois grupos de irmãos aqui estavam ajudando seus pais. Mas eles, não é que eles abandonem os pais, mas eles sabem que seguir a Jesus será um serviço muito maior do que ajudar o pai na pescaria naquele dia. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então a gente já sabe que Jesus está fazendo este trabalho. E aqueles rapazes que o estão seguindo, o estão ajudando neste propósito. E aí a gente descobre que ele fica super famoso, tá todo mundo ouvindo falar sobre as curas dele, sobre os discursos, os ensinamentos, aquela coisa toda. Ele vai ficando cada vez mais conhecido, né? E vai chamando a atenção das pessoas que querem ir até ele. Então, olha lá, sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos. Então, olha lá, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava.
Jesus está aqui neste momento arrastando multidões. Então, é isso que está acontecendo neste momento. E é aqui que nós vamos parar, porque por conta desta fama toda, ele não consegue mais pregar apenas em uma sinagoga. Não cabe todo mundo. Então, é neste ponto que, né, ele decide fazer lá o Sermão da Montanha. Aqui o que a gente precisa entender é que ele vai para o topo de uma montanha e a voz vai se espalhar, né? Então, a acústica do lugar que ele escolhe é bem interessante por conta disso. Então, não foi um lugar aleatório, né? O Sermão da Montanha não aconteceu em um lugar aleatório. Ele sabia que dali muitos mais do que caberiam dentro de uma sinagoga poderiam ouvi-lo. Então, sobre o Sermão da Montanha, a gente vai conversar no próximo vídeo. Então, como de costume, eu conto com vocês nos comentários para fazer correções, enfim, adendos de questões aqui desses 4 primeiros capítulos de Mateus que eu não tenha comentado aqui com vocês, enfim, fiquem à vontade nos comentários, pessoal. E eu volto então no mês que vem para a gente conversar sobre o Sermão da Montanha. Aproveito para agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal também, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.